Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Vamos conversar hoje sobre morfologia, inicial do sistema esquelético, tá? Especialmente a parte macroscópica. A gente vai, isso faz parte do roteiro 2, no laboratório morfofuncional, no módulo 1 de introdução à medicina. A gente começa falando sobre a divisão do esqueleto. Então, nosso esqueleto tem uma função de sustentação, de dar suporte tanto à estrutura músculo-esquelética, a estrutura muscular do corpo, quanto de gerar movimento, de ser apoio, de ser alavanca para o movimento. Isso especialmente o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, que a gente vê em amarelo, aqui bem destacado na imagem, tem uma estrutura de proteção, O crânio vai gerar proteção aqui para o cérebro, principalmente de órgãos nobres, com o sistema nervoso central, com o cérebro dentro, todo o encéfalo dentro do crânio, a medula espinhal passando por dentro da coluna vertebral, então por dentro da coluna vertebral vai estar passando aqui as informações que vêm do encéfalo direcionadas a regiões mais periféricas. E dentro do tórax, que também faz parte aqui, externo, costelas, vão ter órgãos como coração e pulmão, e os pulmões que vão ser responsáveis por funções básicas, vitais de circulação e função respiratória. Tá? Então, essas são características essenciais. Que ossos compõem esse esqueleto? Esse esqueleto axial, por exemplo, no caso aqui, o esqueleto apendicular, ele vai ser composto por duas regiões específicas, os membros superiores e os membros inferiores. Tá? Nos membros superiores, nós vamos ter dois ossos que articulam aqui, que unem o membro superior com o esqueleto axial, tá? que são a clavícula e a escápula. Tá? No braço, nessa região que a gente vai chamar de braço, nós vamos ter um osso chamado de húmero. Tá? No antebraço, que é essa região aqui, temos o rádio e a una. Tá? E na região da mão, onde você vai ter uma quantidade maior de ossos, porém são ossos bem pequenos, a gente vai ter os ossos do carpo, que ficam bem próximos aqui ao rádio e à una, os metacarpais, que são esses mais compridos aqui na mão, e os ossos que vão compor os dedos, que são as falanges. Tá? Isso no membro superior. No membro inferior, a gente vai começar também unindo o esqueleto axial com o esqueleto apendicular, o osso do quadril, já fazendo parte do membro inferior. O quadril se articula aqui com o sacro, que é esse finalzinho aqui da coluna. A gente vai ter na coxa o osso chamado fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Na perna nós temos a tíbia e a fíbula, tá? A tíbia sendo essa mais grossa e a fíbula sendo a mais fina. Tá? E na frente, no joelho, nós temos um ossinho chamado patela. Tá? E aí vem o pé. O pé também, assim como a mão, tem uma quantidade bem grande de ossos, e ossos pequenos, mas que juntos formam uma quantidade grande. Tá? Também tem uma divisão, os ossos mais próximos aqui da tíbia são chamados de ossos do tarso, os mais compridos aqui no meio são os metatarsos, e os que vão formar os dedos, as falanges. Ok? Então, assim a gente compõe o esqueleto apendicular. No esqueleto axial, nós vamos ter, especialmente aqui, o crânio. Tá? O crânio, tem uma parte que envolve o encéfalo, a gente vai chamar de neurocrânio, e uma parte que
dá acesso aqui ao sistema respiratório, sistema digestório, chamado de víscero-crânio ou ossos da face. Tá? A gente vai ter dentro do crânio ainda pequenos ossos, os menores ossos do corpo, né, chamados de ossículos da orelha, né, eles estão na orelha média, que a gente chama, e vão participar da movimentação para nossa transmissão do som, né? Então, são 3 pequenos ossos que vão estar lá dentro. Nós vamos ter ainda aqui na região do pescoço o ióide, que é um ossinho que une vários músculos aqui na frente da nossa traqueia, da nossa laringe, tá? E ele vai fazer essa comunicação muscular, ligamentar, relacionado com a fala, relacionado com a mastigação, com outras funções aqui. Temos a coluna vertebral como um todo, né, formada por 5 regiões, né, região cervical, região torácica, região lombar, região sacral e região coxígea. Tá? Todas as formadas por vértebras, são pequenos ossos aqui, que vão se articulando, formando um eixo só, né, que a gente vai chamar de coluna. Então, aqui na lateral a gente tem a quantidade desses ossos, tá? E aqui a gente vai ter o tórax. O tórax formado pelo externo aqui na frente, a coluna vertebral lá atrás e as costelas, né? Então são 12 pares de costelas que vão formar o que a gente chama de gradil costal ou caixa torácica, como vocês preferirem, tá? Então, total, né, de 80 ossos no esqueleto axial, 126 ossos do esqueleto apendicular, né? Ou seja, nosso corpo ele tem em torno de 206 ossos. Okay? Aqui a gente pode observar que esses ossos são classificados de acordo com a sua forma, né? De acordo com algumas características. Por exemplo, os ossos podem ser chamados de longos quando seu comprimento, né, é maior do que a largura. Okay? Então, essa é uma característica inicial, principal, para determinar um osso longo. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o rádio e a ulna, tá? Como exemplos de ossos longos, mas outra característica que os define é a presença de epífise, metáfise e diáfise. Tá? A gente vai ver isso numa outra imagem, com mais detalhes. São características específicas dos ossos longos. Os ossos curtos são ossos que têm proporção equivalente nas suas dimensões. Tá? Então, é bem fácil, porque a gente só tem 2 regiões, a região do carpo, né, que aqui a gente vê já os ossinhos da mão, ó, aqui os metacarpais, e aqui os ossos do carpo. Esses ossos, vejam que eles são bem regulares, bem proporcionais. Eles são chamados de ossos curtos. A outra região são os ossos do tarso, lá no pé. Então, nós só temos esses ossos considerados curtos. Tá? A gente vai ter os ossos planos, né? Por exemplo, aqui o osso parietal é o melhor exemplo. Tá? Um osso totalmente achatado, né? Que serve como se fosse uma folha de papel, né? Que serve para recobrir ou proteger alguma região. Tá? Então, aqui, olha, nesse crânio aqui, a gente consegue ver o osso parietal aqui, que está deslocado, destacado aqui na imagem acima. Se a gente cortar aqui, né, a gente vai ver aqui a presença de um osso mais compacto por fora, um osso mais compacto por dentro e um osso com mais espaço, ou seja, esponjoso aqui no meio. Isso também é uma característica dos ossos planos. Tá? E aí a gente vai para os ossos irregulares. Os ossos irregulares, eles são ossos que não têm uma forma, né, padrão, né? Eles têm uma forma, o nome está dizendo, irregular, né? Com várias extremidades, forames, sem uma forma realmente definida. O melhor exemplo que a gente pode pegar aqui é a vértebra, né? Ela tem um corpo, ela tem
pedículo, lâminas, processos. Esses processos todos vão deixando ela com uma forma totalmente aleatória, tá? Que foi classificado como osso irregular. Tá? Outro grupo de ossos que a gente estuda são os ossos sesamoides. Tá? Ossos sesamoides são ossos que nascem dentro de tendões. Então a gente vai ter aqui como melhor exemplo a patela, né? A patela está aqui na frente do joelho, né? A gente viu lá naquele esqueleto. A patela está dentro aqui do tendão do quadríceps, tá? E ela está móvel aqui. Se você, na aula prática, né, pegar no seu joelho, você vai perceber que essa patela ela é bastante móvel, tá? Exatamente por estar dentro de um tendão. Outros ossos sesamoides estão na mão e nos pés, que a gente pode ver melhor nas peças lá no laboratório. Tá? E, por último, né, alguns autores consideram também ossos acessórios. Tá? O Martini, por exemplo, é um deles. Se você observar aqui no crânio, eles se juntam, né, os ossos do crânio, através dessas linhas aqui, ó, a gente vai chamar de suturas. Tá? As suturas que vão unir aqui os crânios, às vezes, elas formam uma região mais separada, deslocando, criando um osso acessório entre um osso e outro. Então aqui a gente tem o parietal, o temporal e o occipital, por exemplo, e bem no meio, né, um osso acessório. Tá? A gente vai poder mostrar melhor isso aqui também no laboratório, com imagens, com as peças realmente destacando os ossos acessórios. Tá? Então aqui osso longo, osso curto, osso plano, irregular, sesamoide e osso acessório. Tá bom? Para finalizar, a gente vai falar da organização do osso longo, né, que ela é muito especial, porque ela vai ter todos os ossos longos têm essa epífise, né, essa parte mais distal do osso aqui, ó, tá? Então a gente vai ter essas duas extremidades, a extremidade que a gente vai chamar de proximal, porque está mais próximo, aqui por exemplo é o húmero, né, o osso do braço, a parte que fica no ombro aqui, ó, ela vai ser epífise proximal. A parte que fica no cotovelo vai ser epífise distal. Tá? Ela é recoberta por cartilagem articular, né, e faz a articulação com os ossos subjacentes. Tá? Eu vou ter uma região intermediária, que a gente vai chamar de metáfise, tá? E uma região central do osso, aqui, a parte mais longa, tá? É chamado de diáfise, né? Ou corpo. Mas a diáfise, ela é única, né? As metáfises, elas são duas, e as epífises são duas, tá? Entre a metáfise e a epífise, nós temos uma linha, observem aqui em cima, tá? E observem aqui embaixo. Essa linha é chamada de linha epifisária, ou disco epifisário, tá? No centro da diáfise, nós temos uma cavidade, né, chamada de canal medular. Esse canal medular vai conter a medula óssea. Né? Inicialmente, né, no período embrionário, essa medula óssea é toda chamada de medula óssea vermelha, porque ela é toda formada por tecido hematopoético, né, tecido de formação de sangue. À medida que a gente vai crescendo, esse tecido ele vai se deslocando para as epífises, e a região da cavidade medular aqui, do canal medular, ele fica preenchido por tecido adiposo, como a gente vê aqui, né? Um tecido de gordura, um tecido amarelo. Tá? Então, ela é chamada de medula óssea amarela nesse momento. Tá? A gente observa aqui também a entrada da vascularização, né, dos vasos para nutrir as células do tecido ósseo, tá bom? Outra característica, aqui epífise, diáfise, outra característica é que algumas partes do osso elas são mais rígidas e mais compactadas, né? Ou seja, você não tem espaço nenhum, né, entre as células do tecido ósseo.
Então a gente chama isso de osso compacto. Existe uma parte que é chamada de osso esponjoso, tá? O osso esponjoso, ele lembra realmente uma esponja, porque ele tem essas travezinhas, essas trabéculas, que vão se unindo e deixando alguns espaços, né? Pequenos espaços entre as trabéculas. Esse formato esponjoso, ele é bem presente aqui, olha, na epífise e na metáfise, tá? Então, na epífise praticamente não tem osso compacto, é uma fina lâmina de osso abaixo aqui da cartilagem, tá? Na metáfise isso vai engrossando um pouquinho, parte compacta, mas ainda tem bastante osso esponjoso, e na diáfise, né, basicamente a gente só tem osso compacto. Isso dá para ver nessa imagem aqui, ó, tá? À medida que vai, tá na epífise, ó, tá? A gente tem basicamente uma pequena camada de osso compacto com osso esponjoso. Isso vai diminuindo, vai aparecendo a cavidade medular, o canal medular, e aí o osso esponjoso, olha, vai sumindo. Quando chega no meio da diáfise, você não tem mais osso esponjoso, só osso compacto, tá? E assim vai em todos os ossos longos, ok? Então, o osso esponjoso está relacionado mais com resistência, com capacidade de absorção de carga, enquanto que o osso esponjoso ele está relacionado com a presença aqui dentro, né, como eu falei, de tecido hematopoético, né, ele deixa o osso mais leve nessas regiões, tá? É, causando aí um equilíbrio, né, entre resistência e flexibilidade que esse osso precisa, tá, para gerar um movimento. Ok? Pessoal, era isso. A gente deseja um bom estudo para vocês, né, uma boa semana, e nos encontramos no laboratório morfofuncional para estudar melhor essa prática, né, ver as peças, ver todas as estruturas pessoalmente, ok? A gente vai finalizando aqui.